Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos estudar o conteúdo sobre fontes históricas, oral e escrita, ok? Quando falamos sobre fontes históricas, a primeira coisa que é muito importante entendermos, trata-se de tudo que foi deixado no passado pelos seres humanos e também animais. Como assim animais, professor? Muito bem. A pegada de um dinossauro, alimentos, inclusive as ossadas, alimentos não, né? Desculpe. As ossadas de animais também são fontes históricas. Nos remetem a investigar sobre localidade, o que se alimentavam, como viviam, inclusive, também é muito importante. Assim também são as fontes históricas. O trabalho do historiador é, de certa maneira, semelhante, guardando as medidas proporções, ao trabalho de um investigador de polícia. Eu trago para você essa questão. Na imagem nós temos uma estátua bem famosa de Sherlock Holmes. Ele é um personagem fictício, né, do britânico, né, um autor chamado Arthur Conan Doyle. Né? No finalzinho do século XIX, indo para o século XX, ele inventou essa história do investigador, né? E suas grandes aventuras e histórias. E o trabalho do historiador seria comparado a observar pistas, dá até para falar elementar, meu caro Otto. Será que seria semelhante aos estudos realizados com o passado e investigar as pistas, investigar as fontes, assim como um investigador de polícia? O historiador é um investigador de fontes históricas. Ele precisa estar atento a detalhes do passado, a detalhe de um documento, como que ele foi produzido. Será que ele não foi manipulado, inclusive, para passar uma imagem lá no passado? Até isso o historiador tem que observar. Tem histórias da Segunda Guerra Mundial onde fontes, né, visuais, fotografias, eram manipuladas pelos países para que passasse a impressão que eles estavam ganhando as batalhas. Olha que absurdo. Para vender o peixe, como diz o outro, para dizer que estavam bem na guerra. Né? Isso aconteceu e os historiadores precisam estar atentos. Às vezes o país estava à beira de ser derrotado, mas ele passava uma imagem, propaganda, folhetos, panfletos, e até fotografias manipuladas para passar a imagem. Aí vem o historiador, investigar esse passado, investigar as fontes históricas e observar, mas não condiz com a situação. Por isso que temos que sempre estar atentos a esses trabalhos com as fontes históricas, em analisá-las e compará-las para ver o que é real e o que não é. As fontes históricas são como pistas, deixadas para revelar os acontecimentos. Nas fontes históricas, tudo aquilo que os seres humanos deixaram no passado, como o Roberto falou, e elas podem ser desde entrevistas, documentos, artefatos, roupas, fotografias, vídeos, até música, pertences pessoais, um relógio, tudo faz parte de uma fonte histórica. As fontes escritas podem ser cartas, documentos, registros, livros, jornais, revistas. Aqui um exemplo de uma carta muito importante, a carta de Pero Vaz de Caminha, considerada, né, vamos dizer assim, como o livro de registro de nascimento do Brasil. Quando Pero Vaz de Caminha chegou com sua esquadra junto com o capitão, né, Pedro Álvares Cabral no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi escrever 7 páginas, inclusive, para ser levada para o rei de Portugal, Dom Manuel. Fontes orais podem ser entrevistas, relatos passados de gerações em gerações. Olha, eu sei de uma pessoa que viveu aquela história, que estava lá presente. Você pode entrevistá-lo e, através da sua entrevista, depois de transcrever, tem todo um trabalho, mas se utiliza como uma fonte histórica. Fechamos por aqui. Nesse vídeo nós falamos sobre o conteúdo fontes históricas, oral e escrita. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.